Olá, meus amores, meus alunos queridos do quarto ano do Colégio Esperança. Aqui mais uma vez com vocês a professora Denise, professora de matemática, para junto aprendermos um novo conteúdo. Então, hoje nós vamos falar sobre fração. Fração é um conteúdo que eu gosto demais e eu espero que você também se identifique com ele. Eu espero que você também aprenda a gostar. Se você ainda não gosta, você vai conhecer, então. Digamos assim, quarto ano a gente vai dar uma boa estudada sobre fração e você pode até já ter visto falar ou ver agora de primeira e não se identificar. Mas, gente, você não sabe se gosta daquilo que você não conhece. Você precisa conhecer, você precisa estudar mais, você precisa buscar mais aprender sobre fração. E ao final, nós vamos descobrir se você aprendeu a gostar ou não. Eu amo esse conteúdo, é um conteúdo divertido, é um conteúdo legal de se aprender e vai estar presente para você estudar ele no quarto, no quinto, no sexto, vai estar presente também no seu dia a dia, vai estar presente por todo o tempo da sua vida. Então é um conteúdo que você precisa. E quando você vê aqui as demonstrações, você vai entender o que eu estou dizendo, certo? Então vamos lá, sei que vocês já estão com o caderno de vocês em mãos, caderninho aí para anotações, né? Porque ao final você tem anotado. Se você não está compreendendo aqui, você pausa um pouquinho, vai levando raciocínio, repete a fala que a tia falou, certo? E vai sempre aprofundando mais e mais para que possamos junto conseguirmos um belo aprendizado, certo? Minha alegria é o seu aprendizado. Então, vamos lá, meus amores, para mais esse tempo, certo? Então, você na sua casa, eu na minha casa, nós podemos aprender juntos. Isso é maravilhoso, certo? Então, vamos lá. Esse conteúdo está no seu livro. Mas, como eu sempre digo em minhas aulas, você não pega seu livro agora. Você deixa o seu livro para o final. Por enquanto você vai só anotando, mas ao final da aula você pega seu livro e vai lá resolver a atividade que a tia vai sugerir, vai propor para você, certo? E vai, né, resolver as atividades e reler o conteúdo para ver se está a ligação da minha fala com o conteúdo que tem lá no livro de vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. O que é fração? Primeira coisa que você precisa entender. Você precisa saber o que é uma fração. É uma ou mais partes de um inteiro que se divide em partes iguais. Então, o que é uma fração? Foi um inteiro que se dividiu em partes iguais, certo? Então, você está vendo aí nada melhor para representar uma fração do que uma pizza, porque aprendemos que uma pizza ela vem toda repartidinha igualmente. Ou não sei se a pizzaria que você pede sua pizza, as partes ficarão iguais, mas uma pizza ela precisa ser repartida em cada fatia do mesmo tamanho. Até porque você compra a pizza por fatia, você come por fatia e para ninguém ficar no prejuízo, dividir de forma diferente. Então a pizza é uma representação bem legal para frações. Por isso que eu iniciei dizendo que é uma aula legal, uma aula divertida, em que você pode estudar frações no seu dia a dia, em todo o tempo. Quem aqui não gosta de pizza? Eu acho que todos nós gostamos de pizza. Se tiver alguém que não gosta, depois vai me contar, porque pizza é uma comida legal. Agora eu só gosto de pizza de carne de sol. Não sei a sua pizza qual é a favorita, mas nós temos uma favorita. Pizza é muito legal. Então, futuramente eu vou pedir para vocês fazer uma pizza em casa, certo? Fazer uma pizza aí com a sua mãe, dividir em partes iguais com a sua família e assim estudar frações no seu dia a dia, todo dia.
em casa, certo? Eu também vou fazer a minha pizza e vou mandar um vídeo para vocês, tá bom? Representando fração, ou seja, pego o meu inteiro, divido em partes iguais. Então, essa fração, isso é fração. É repartir, é dividir em partes iguais, ok? Então, você já aprendeu o que é fração, que é o quê? É uma ou mais parte de um inteiro. Nós temos aí uma pizza dividida em quantas partes? Em 8 partes. Ou seja, a maioria das pizzas familiares que dê para G vem dividida em 8 partes, né? Então, aqui como somos 4 e eu só consigo comer 2 fatias, então uma pizza de 8 pedaços aqui já tá, ó, da hora. Certo, gente? Então, peguei a pizza, que era meu inteiro, dividi em partes iguais. E aí, eu tenho uma pizza fracionada, que ela foi repartida. Cada um desses pedaços representa 1/8 dessa pizza. Por quê? Porque a pizza inteira foram 8 pedaços. Então, cada uma parte dela eu represento com uma fração 1/8. Então, se eu como 2 fatias dessa pizza, eu estou comendo 2/8 da pizza. Certo, pessoal? Viram como é legal? Como é fácil entender o que é fração? Você vê, escuta a palavra fração. Mas o que é isso? Nada de segredo. Nada de mistério. Fração é dividir um inteiro igualmente. Ok? Então, vamos lá aprender mais sobre esse conteúdo legal e divertido. Quais são os termos de uma fração? Você precisa entender isso. Nós não podemos continuar a fração se nós não soubermos essas duas coisas. Esses dois termos. Ou seja, as duas partes de uma fração. 1/7. Eu acho que essa pizza aí foi mal dividida, viu? Nunca vi uma pizza de 7 pedaços. Então, vamos lá. Essa pizza aí tá meio roubada. Mas 1/7 é o que está dizendo aqui. 1/7 é esse pedacinho que eu estou retirando da pizza. Por que é 1/7? Porque é um pedaço de 7. Eu estou tirando um pedaço da pizza inteira que foi repartida em 7. Então, o 1... a parte que eu retiro é o meu numerador. E o 7, a parte do todo, ou seja, todas as partes em que foi repartido inteiro, é o meu denominador. Então, relembra comigo. O numerador é o que está em cima. Ele representa a parte que eu tirei de todas as outras. E o denominador é o que fica embaixo. Então, é como se eu estivesse aí dividindo 1 por 7. E foi o que eu fiz. Eu dividi uma pizza inteira para 7 pedaços, em 7 pedaços, né? Ou seja, eu dividiria em 8 ou em 6. Então, você entende aí o que é o numerador? O que está em cima. Então, ele representa esse pedacinho da pizza que está sendo retirado. E o denominador, ele vem embaixo, representando todos os pedaços da pizza, certo? Então, gente, não pode esquecer os termos de uma fração. Nós temos os termos da adição, que é a parcela, depois a outra parcela, depois o resultado. Nós temos os termos da subtração, que é o minuendo, que é o todo que eu tenho, e subtraindo, que é o que eu tiro. E agora, na fração, nós temos o numerador, que é a parte que eu tiro, e o denominador, que é a parte do todo que eu tinha. Certo? Vamos lá. O que indica cada um desses termos? Eu já falei para vocês, mas é importante você visualizar e você ler aqui comigo. Vamos lá, acompanhando comigo. 1/8. Essa pizza agora ela não está aí, mas ela vai aparecer. Ela foi dividida certinho, porque 8 pedaços é a pizza que eu conheço. Então, 1/8, a pizza foi dividida agora em 8. Ou seja, cada parte dessas 8 é 1/8, ou seja, 1 de 8.
Esse 1 que está em cima, como aprendemos anteriormente, ele é o numerador. E o 8, que é as partes todas que foram repartidas, é o denominador. O número de cima, chamado numerador, é indicada quantas partes tomamos do todo. Ou seja, como eu disse, vocês vão ler acompanhando comigo. O número que fica em cima é chamado de quê, gente? Numerador. Indica o quê? Quantas partes tomamos do todo. Quantas partes eu retirei do todo. E o número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador. Indica em quantas partes a unidade, ou seja, o todo, ou seja, o inteiro, a pizza toda, foi dividida, certo? Então, cada um desses termos já aprendemos. O que é fração? Fração é a divisão de um inteiro em partes iguais. Quais são os termos da fração? Numerador e denominador. Quem é o numerador? É o número que fica em cima, representando a parte do inteiro que eu retirei. Quem é o denominador? É o número que vai ficar abaixo do traço, representando quantas partes eu reparti o meu inteiro e assim representar ela, a minha pizza fracionada, em forma de frações. Certo, gente? Como ler uma fração? É interessante sabermos como ler uma fração, né? Lemos primeiro o numerador e só depois o denominador, certo? Então, nas frações, a partir do número 11, acompanhe a palavra avos. Avos significa partes iguais, que é o que estávamos falando sobre frações, certo? Então, como ler uma fração? Lemos o numerador, observe aí cada fração. Essa barrazinha, ela representa a mesma coisa que o tracinho. Em alguns programas, o computador, ele não vai fazer o tracinho e botar o 1 em cima e o 11 embaixo. Mas vocês vão ver nessa forma aí, representada 1/11. Ou seja, como se fosse 1 dividido por 11. Então, 1/11, 1/12, até 1/19, como lemos essas frações. Então, é importante você saber se expressar e representar uma fração quando for pedido para você ou escrever ou ler, você saber o que está dizendo. Então, leu primeiro o numerador e depois o denominador. O denominador, a partir do 11, ele vai vir acompanhado da palavra avos, né? Como se eu estivesse dizendo 11, 1 de 11, ou 11 que foi repartido igualmente, certo? Porque avos significa partes iguais. Então, 11 avos, 12 avos, 14 avos. O 14 ele escreve tanto na forma que eu falo como com o que, certo? Não fica errado, ele tem essas duas formas de escrever. 14 avos, 15 avos, 16 avos, 17 avos, 18 avos, 19 avos e assim por diante, ok? Então, essa é a forma de você ler uma fração a partir do número 11. Vamos aprender também como ler uma fração quando ele vier com o 10, 1 sobre 10, 1 sobre 100 e 1 sobre 1000. Vai mudar essa sua forma, não vai apresentar avos, mas vai apresentar de uma forma diferente, você verá já. E também, ainda vamos entender como lermos uma fração com os numeradores, os denominadores também abaixo de 10. Então, cada uma desse tipo de frações, você vai aprender que tem uma leitura de forma diferente. Nós usamos forma diferente para lermos apenas o denominador. O
o numerador ele não vai mudar na sua leitura. Você vai ler sempre o número que representa. Por exemplo, aqui poderia ser 3 onzeavos, 5 onzeavos, 10 onzeavos. Não mudaria a forma que você lê, que você escreve lá essa fração do numerador. Apenas você escreverá diferente, mudará a sua forma de ler e de escrever a parte da fração que é o denominador. Então, aprendemos aí, ler uma fração a partir de 11 no denominador, né? Então, vai acompanhar a palavra avos. Gente, eu aprendi hoje que a palavra avos significa partes iguais. Eu sempre soube ler a fração que seria, acrescentaria essa palavra avos. Eu só não entendia, eu não sabia o que significava ela. E assim eu fui repetindo durante todo o tempo, durante todo o percurso, sem compreender o que ela representava. E agora, junto com vocês, aprendi que a palavra avos significa partes iguais. Então, estou sempre aprendendo com vocês. Isso me alegra muito, gente. Então, vamos lá, meus amores. Dando continuidade. Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, são lidos da seguinte forma. Olha aí o que eu falei para vocês. O 10 vocês vão ler décimo. O 100, centésimo. E o 1000, milésimo. Aprendemos que acrescentamos, né, a palavra avos nos denominadores a partir do 11. Porém, quando vier o 100, eu vou ler centésimos. Quando vier o 1000, milésimos. E o 10, eu vou ler décimos. Então, eu tenho aí representando 3 décimos, 22 centésimos e 7 milésimos. Essa é a forma que eu vou ler essas frações. Então, diferente apenas para frações com denominadores 10, 100 e 1000. Então, eu retiro esses aí e todos os números que vier de 11 a 999, fora 10, 100, fora 100 e 1000, eu vou ler acrescentando apenas a palavra avos no denominador. Então, como eu li a fração 2.999, 2 sobre 999, então eu ia ler 2.999 avos. Como ler 3 sobre 350? 350 avos. Entenderam como ler, como escrever uma fração de forma correta? Então, acrescentamos a palavra avos do 11 até 999, assim por diante. Mas retirando, quando chegar no 100, não vamos escrever 100 avos. Vamos escrever 2 ou 22 centésimos ao invés de 22 100 avos, certo? Então, nós chamamos isso aí de fração com base 10, que são os múltiplos de 10, mas isso vocês vão precisar lá à frente, lá no 6º ano. Por enquanto, nós vamos aprender só o que é a fração, quais são as suas partes, né? E como ler nessas frações. Agora nessa aula, porque nós ainda vamos aprender sobre somar as frações, subtrair as frações, multiplicar, dividir. Então, cada uma dessas partes que nós estamos aprendendo, nós vamos ainda dar continuidade sobre frações e aprendermos mais sobre como juntar frações, tirar frações, multiplicar. Tudo isso ainda vai continuar. Ok, gente? Vamos lá aprender mais sobre fração. Para ler uma fração com denominador menor que 10, lemos da seguinte forma. Então, você já aprendeu como ler uma fração acima de 11 no denominador. Já aprendeu como ler as frações que têm denominador 10, 100 e 1000. Mas as frações que têm denominador de 2 a 9, nós lemos de forma diferente, ou seja, de uma forma específica, que
para cada um desses números. E usamos aí os números ordinal, né? Então, nós temos 1/2, ou seja, 1/2 é um número que foi repartido, a metade. Então, representamos dessa forma, 1/2, depois 1/3, depois 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Então, nós utilizaríamos aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono para representar a fração. Só que o primeiro não aparece, o 2, ele representa meio, porque nós sabemos que algo repartido em duas partes iguais, como frações tem que ser repartido em duas partes iguais, o meio representa a metade. Então, pense comigo, é como se nós tivéssemos aí 1/2, nós tivéssemos R$1, uma moeda de R$1 repartida em duas moedas. Ficaria quanto? 50 centavos. 50 centavos é a metade de R$1. Então, ela representa, 50 centavos representa 1/2 ou uma metade de R$1. Então, é fácil compreender. Eu tenho a pizza, reparti ao meio. Duas partes iguais. A metade para um lado, a metade para o outro. Agora, 1/3, eu tenho a pizza, eu reparti em 3 partes. Então, cada uma dessas partes nós representamos como 1/3. Como a terça parte, ou seja, a terceira parte. Foi repartido em 3. E 1/4, justamente. Eu tenho uma laranja, né? Eu representei isso para vocês, eu acho, já com a batata. Quando eu fui demonstrar a divisão, certo? Se não foi para vocês, eu vou representar novamente na nossa aula online. Então, 1/4, eu peguei algo e reparti em 4 partes iguais. Reparti ao meio e depois a metade da metade, o outro meio. Então, ficou 1/2 repartido em 4 partes iguais. Trazendo para a nossa realidade, você tem uma moeda de R$1 e transforma ela em 4 moedas de quanto? De 25. Então, 25 centavos é 1/4 de R$1. 25 centavos é a metade de 50 centavos. 50 centavos é o meio, é a metade de 1. Então, você vai utilizando isso aí, que são algo presente na sua rotina diária, para você ir memorizando, para você ir relembrando, ok? Então, 1/5 repartir em 5, 1/6 repartir em 6, 1/7 em 7, 1/8 é o que nós representamos por a maioria das nossas pizzas, que foram representadas um pedaço de 8, vocês já aprenderam, então nós lemos como 1/8. 1/9 e assim são representados os denominadores menores que 10, ou seja, do 2 ao 9. Não importa o numerador que aparece na lateral, aqui você vê que o numerador ele foi modificado, mas os denominadores continuam com a mesma leitura. Então, nós temos 3 meios, ou seja, 3 metades. Pense aí, né, duas laranjas. Eu cortei 2 laranjas ao meio. Então, eu peguei 3 metades, retirei uma, que deram 4 metades, né, 2 laranjas. Eu retirei uma e fiquei com 3 laranjas cortadas ao meio. Eu fiquei com 3 meios de laranja. 4/3, 10/4. Observe, o 10 ele está no numerador. Nós lemos 10. Normalmente, números naturais, do jeito que utilizamos. Mas o denominador agora é quartos, 10/4. 2/5, 20/6, ou seja, eu posso aumentar o meu numerador para onde for.
mas ele não vai mudar. Eu vou representar o mesmo número. O mesmo numeral será representado, mas o denominador vai sempre mudando. Observem aí. 15 sétimos, 11 oitavos e 12 nonos. Então, a representação da leitura de uma fração com denominador menores que 10, vamos seguir essa sequência. Não vamos mudar independente do tamanho, da quantidade que for. O meu numerador, o meu denominador será utilizado essa representação para ler a minha fração. Certo, gente? Então, meus amores, compreendendo aí, denominador, mais uma vez, você viu aí, é a parte inteira da fração. Portanto, se o numerador for um número igual ao denominador, essa fração representa um inteiro. Ah, professora, agora você está confundindo. Observe aí essa pizza inteira, ela é dividida em 4 pedaços de pizza. Então, 4 vezes 1/4. Se você representar, nós temos aí 4, né, vezes 1/4. Dividido para 4, 1. Então, cada 1/4 dessa pizza foi o resultado da divisão dessa pizza inteira, né, em 4 partes iguais. Então, se o numerador, se eu comer essa pizza inteirinha aí, eu estou comendo o quê? 4/4, ou seja, 4/4, que dá igual a uma pizza inteira. É como se você tivesse 4 dividido por 4 igual a 1. Então, relembrando, o denominador é a parte inteira da fração, é o número que fica embaixo, ele representa todas as partes da fração. Se ele for igual ao denominador, ao numerador, essa fração representa o quê? O inteiro. Então, sempre que você tiver 8 oitavos, você representa um inteiro, porque é como se fosse 8 dividido para 8 igual a uma pizza inteira. Certo? Compreendida até aqui, gente? Nós daremos continuidade a esse assunto sobre frações, aprofundaremos mais, utilizamos as operações dentro de frações. Por enquanto, nós precisávamos compreender o que é, quais são as suas partes, o que indica cada uma, como ler. Então, espero que você tenha compreendido nossa aula de hoje, que foi isso, gente, para você entender melhor o conteúdo. Você vai lá no seu livro, você vai pegar o seu material agora e vai representar, né, essas frações, esse conteúdo que você aprendeu comigo, resolvendo as atividades propostas que estão disponíveis lá na plataforma. Ok, gente, então foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. Aprendi muito com essa aula, espero que você tenha conseguido também aprender e compreender mais. E vamos aprender mais e mais no decorrer dessa semana. Essa é só a primeira aula da semana, certo, meus amores? Beijo para vocês e até a próxima!